Vamos falar sobre relacionamentos disfuncionais? Primeiramente, precisamos compreender o conceito e a visão de homem, criada pela terceira escola de vienense de psicoterapia, pelo psiquiatra austríaco Viktor Frankl, conhecida também como logoterapia. Segundo a visão de Frankl, o indivíduo ele é único. Ele é formado pelo seu corpo, toda a parte biológica, toda a herança genética dos pais. Ele é formado pela psique, mas também tem uma parte do indivíduo que muitas abordagens da psicologia não acabam ignorando, que ele denomina como noética, ou seja, pela espiritualidade. O ser humano ele tem um espírito. E o que seria isso? É a capacidade do ser humano de transcender o seu próprio eu, o seu próprio mundinho, em direção ao outro, em direção a alguma missão em particular, ou até mesmo no campo metafísico das suas crenças, transcender a um bem maior. O homem contemporâneo está cada vez mais se isolando na sua própria bolha, nas suas próprias preferências e gostos. E nesse ponto, a logoterapia ela é bem crítica a algumas outras abordagens, por exemplo. Precisamos nos autoconhecer. Cada vez mais o homem está voltado para ele mesmo. A logoterapia ela tem uma visão completamente diferente. Frank usa o exemplo do olho. O nosso olho, por exemplo, a função dele é captar a luz e transformar em imagens que vai ser processadas, correto? Se o olho começar a se ver, provavelmente ele está doente. Pode ser uma catarata, algum tipo de outra doença, e existem profissionais melhores do que eu para explicar esse tipo de fenômeno. Podemos traçar um paralelo do homem com esse exemplo do olho. O ser humano, ele só encontra um sentido quando ele transcende o seu próprio eu, o seu próprio egoísmo, na direção de um outro, de um alguém, de alguma coisa maior do que ele e que dê sentido na sua própria vida. Cada vez mais encontramos relacionamentos que as pessoas esperam que o outro satisfaça, como naquele processo, se a gente for fazer uma regressão, uma reflexão sobre o desenvolvimento infantil, onde a criança espera e precisa que a mãe faça tudo por ele. O ser humano ele é muito mais do que simplesmente uma coisa, um animal. Frankl acaba fazendo algumas críticas sobre psicologias comportamentalistas que acabam reduzindo o homem simplesmente a um animal ou alguma coisa. O ser humano ele é muito mais do que isso. Ele tem uma potencialidade para se tornar um herói, mas também para se tornar um monstro, como aquele arquétipo do médico e o monstro ilustrado pela literatura. E quando refletimos sobre os fenômenos da sociedade, dos nossos relacionamentos interpessoais, começamos a perceber comportamentos que vai tirando a nossa humanidade, que simplesmente nos faz dar atenção às coisas imediatistas, às coisas cada vez mais materiais, sempre pensando em benefício próprio, tirando a nossa capacidade e a nossa humanidade de vivenciar a vida e compreender o mundo ao nosso redor. Essa capacidade do homem transcender é única e exclusiva dos homens. Por acaso você já viu duas capivaras debatendo e comentando, traçando planos sobre o futuro da capivarolândia? Ou um grupo de lobos debatendo na câmera alta e baixa e votando quem vai ser o próximo macho alfa nos próximos 4 anos? O ser humano tem a capacidade de transcender, de pensar e se programar para o futuro, se desenvolver e ser uma pessoa melhor. Tem a capacidade de olhar para o passado e aprender com os próprios erros. Você gostou do vídeo? Curte e compartilhe. Entre no canal no YouTube Caio Sertain, psicólogo clínico. Já tem uma playlist sobre alguns assuntos relacionados à psicologia. E se você gostou do conteúdo, siga-nos também nas redes sociais.